aí, galera, tudo bom? Bom, bom dia para vocês aí, né? Boa noite, né? Quando vocês estão me assistindo aí. Continuando a nossa aula passada de programação orientada a eventos, o que nós combinamos aí na semana passada? Estão lembrados? Vamos recapitular aí. Eu falei que todos os componentes agora do nosso objeto, do nosso formulário, né? Terão nomes próprios, tá? A única exceção que eu coloquei foi do label. Então, recapitulando aí na aula passada, o que eu fiz com vocês? Calculadora, né? Pedi para vocês não apagarem o projeto, que eu iria dar continuidade a ele, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho 3 text box, 6 buttons e 3 labels. E o formulário. Então no formulário aqui, nas propriedades do formulário, deixa eu minimizar, eu vou mudar aqui a forma de trabalhar, né? O formulário eu coloquei o nome dele como o quê? O name dele, FRM calculadora, não é isso? As text box, né? TXT, N1, TXT, N2, TXT, resultado. Os buttons, né? BTN, ou seja, BTN edição, BTN subtração, BTN multiplicação, BTN divisão, BTN limpar, BTN fechar. Bom, isso foi o que eu fiz na semana passada com vocês aí. Os labels eu deixei da mesma forma, tá? Eu até mudei lá, LBN N1, LBN N2, LBN resultado, LBL resultado. Mas por padrão, é muito difícil eu manipular o nome de um label. Quando eu manipulo, aí eu ponho o nome para ele. Caso contrário, eu deixo como o Visual Studio, né, manda para mim aqui. Bom, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou fazer um outro formulário nesse mesmo projeto. No caso, eu vou fazer mais 2 formulários, tá? Vai ser a calculadora com versões diferentes. Ou seja, algumas sim versões diferentes, Juliano. Eu vou repetir as operações, porém, ao invés de selecionadas por botões, vou fazer uma outra versão, acionando ela por uma combo box, né? Uma caixa de seleção, tá? O que vocês chamam lá de select, né? Lá no formulário HTML. E vou utilizar um outro, terceiro formulário, utilizando os radio buttons, tá? Que seria uma forma de explicar o que? Os controles do formulário. Eu vou manter, né, as caixas de texto, tá bom? E vou fazer o que na realidade? Vou refazer essas operações aqui, tá bom? E ao final eu vou criar um quarto formulário que vou chamá-lo de menu principal, onde eu vou mudar o formulário que vai estar sendo rodado, né, inicialmente, para ele comportar, para ele chamar os demais formulários. Bacana? Então, galera, nosso próximo trabalho aí, nosso próximo etapa é fazer o quê? Nosso projeto, né? Eu venho aqui, ó, adicionar, né? Adicionar, não novo projeto, desculpa. Eu venho aqui, ó, adicionar formulário, é o projeto mesmo, né? Adicionar formulários, beleza? Então eu venho aqui, ó, adicionar formulário. Olha, diferente da última aula, que meu notebook era lá da minha filha, que era lá um Core i5, um HD SSD, placa de vídeo dedicada, esse aqui é um Core i3, tá? Não é placa de vídeo dedicada, e HD IDE SATA ainda, HD SATA. Vamos lá, então esse formulário aqui eu vou chamar ele de FRM calculadora V2, beleza? A versão 2 da nossa calculadora, tá bom? Então tá aí. Tá vendo que o text já veio e o name também já veio já com a calculadora V2? Legal, né? Então aqui eu vou colocar o que? A calculadora, né, entre parênteses, versão, ou melhor, 2.0. Beleza? A versão, né, que eu estou modificando para vocês trabalharem melhor aí. Bom, aqui no meu design da calculadora versão 1, tá?
eu posso fazer o que para a gente melhorar isso aqui? Eu posso copiar, né? Eu vou fazer o seguinte também, eu vou mudar aqui para calculadora 1.0, beleza? E vou copiar, no caso aqui, vou copiar estes componentes aqui, tá bom? E eu marquei, né? Segurei aqui, ó, a tecla Shift, marquei todos eles. Aí eu só mantive o Shift pressionado e cliquei no botão limpar, porque esses eu vou precisar. Quando eu copio e colo os componentes, na verdade ele não copia o código, tá? Ele só copia o layout, tá, galera? O código tem que transpor para cá depois também. Então eu vou redimensionar isso aqui para ficar mais adequado ao que eu quero fazer, tá bom? Tá. Aí é o seguinte, eu já tenho alguns comandos, né, feitos aqui. Eu posso copiar o código fonte? Pode. Como que eu faço isso? Clico duas vezes, né, lá em cima do meu objeto. No caso aqui é o T-Close, né? Então eu posso vir aqui e copiar. Observe aqui também que eu tenho o quê? O limpar, né? Eu vou copiar aqui o do botão limpar, tá beleza? Vou copiar o código do botão limpar. Bom, vou clicar lá no meu form calculadora da 2.0, né? Que vou levar esse código fonte para lá. Lembrando que está lento porque esse notebook aqui é um notebook inferior ao que eu estava utilizando até a semana passada. Então, vou clicar aqui no limpar duas vezes. Tá vendo que ele já veio já, né? O botão limpar. Dou um Ctrl V aqui. Porque quando eu copiei e colei, ele já trouxe também os nomes que estavam lá. Bom, no meu fechar, eu coloquei o que aqui? É o tis.close, não é isso? Então, ficou dessa forma aqui por enquanto. Agora, nesse layout, eu não vou utilizar os botões mais. Vou fazer o que? Eu vou usar aqui, né, minha caixa de ferramentas, né? A minha toolbox, tem umas versões aí que estiver na versão em inglês. A minha toolbox, ou caixa de ferramentas. O que vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, né, controles comuns, é o que eu chamo de combo box. Cadê a minha combo box? Tá aqui, ó, combo box. Ou também a list box. Eu vou usar combo box, tá, pessoal? Vou usar combo box, tá? Poderia ser também a list box, mas eu vou pegar por enquanto a combo box. Então eu vou pegar a combo box aqui, tá bom? E na sua propriedade, vou colocar aqui, né, um label novo. Vou copiar e colar. Vou colocar aqui, vou chamar aqui de somente o text dela. Vou chamar aqui de operações. Somente a propriedade text, tá? Eu não vou mudar o name do label por enquanto, não. E já aqui no meu combo box, né, combo box 1, eu vou modificar, no caso aqui, o name dele. Qual que é o name dele? CMB, né, operações. Tá bom? E agora é o seguinte, a minha combo box, apesar de eu poder manipular, né, o text dela, eu não vou manusear o text. O que eu vou fazer? Eu vou manusear o quê? Vou manusear a propriedade itens, que é uma coleção. Estão observando aqui, ó? Eu vou colocar, a hora que eu clicar na setinha para baixo, ele vai listar para mim o que? As operações que eu quero manipular, que é adição, subtração, multiplicação, divisão. E se eu quiser botar mais outro no futuro, eu posso colocar outro no futuro se eu quiser. Então eu venho aqui, ó, vou colocar adição, subtração, multiplicação, beleza? E a divisão. Muito bom. Então vou dar um OK aqui. Observem o seguinte, que se eu rodar o projeto aqui agora, vou dar um iniciar nele, compilar ele, o que vai acontecer para a gente na prática? Eu, ao invés de ter lá os botões para eu poder fazer a nossa operação, eu vou ter o que no caso aqui?
eu vou ter... Opa, ele está chamando ainda, né? Formulário 1. Vou mudar aqui, para ele chamar o formulário 2. Como é que a gente faz essa mudança aqui no nosso projeto? Eu venho aqui, ó, é até bacana para a gente poder aprender isso também de uma vez. Eu venho aqui, ó, no meu gerenciador de soluções, ou Solution Explorer, no Program aqui, ó, no Program CS, que lá no caso, né, no nossa versão da aulas do semestre passado, da disciplina passada, a gente estava utilizando, né, o .NET Core, que é no caso o console. Aqui, ó, estão observando? No RAM aqui, qual que tá chamando? A calculadora, né? O nosso objeto aqui agora não é mais o calculadora. Vai ser o calculadora o quê? Calculadora, cadê o meu underline? Calculadora V2, não é isso? Ou seja, eu estou mudando, né? Eu estou modificando para ele não abrir mais o meu calculadora 1. E sim o quem? A versão, né? No meu programa aqui, ó, eu vou salvar aqui. Ele vai chamar quem? O meu calculadora, né? Versão 2. Então vamos compilar isso aqui de novo, mandar rodar. Ah, ele está rodando, desculpa, tem que fechar aqui. Eu não abri, não fechei ele. Então tá lá. Bom, agora sim, né? Ele vai abrir quem pra gente? A minha segunda versão, tá? A segunda versão, né? O formulário, né? Que eu adicionei agora para vocês aí. Observe o seguinte, tá vendo aqui agora? Ao invés de termos agora as opções nos botões, eu coloquei aonde? Nesse camarada aqui, tá bom? Apesar dele ter a propriedade text, eu não vou manipular ela. Então eu vou selecionar o que aqui? A opção que eu quero, tá bom? E vou mandar fazer o cálculo. Olha, aqui eu tenho duas formas de trabalhar com isso aqui. Eu posso colocar aqui um botão calcular, né? Ou eu posso utilizar um evento desse controle. Bom, se eu fosse colocar um botão calcular, vou até fazer isso aqui para vocês entenderem melhor. Vou criar o botão calcular e depois eu vou modificá-lo para ele ser executado do evento do próprio Combo Box, ok? Vamos fechar isso aqui. Então vou melhorar isso aqui. Vamos lá aqui na calculadora 2, no design dela, tá bom? Vou adicionar, né, um novo botão aqui, né, um novo button, tá? Botar um button aqui. Vou chamar esse button de BTN Calc, que vai calcular para mim. E vou colocar aqui o text dele, né, o sinal de igualdade, né? Ou botar aqui calcular, mudar, calcular. Na realidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todas as operações sendo disparadas pelo evento clique desse botão calcular. Então, vamos voltar aqui no nosso form 1, no código fonte dele. Eu vou copiar somente esse código aqui, tá bom? Esse código aqui. Vou colocar aqui agora no meu... Vou clicar duas vezes no meu botão calcular. Vou copiar aqui. Mas, Juliano, nesse caso aí, você só está trazendo o botão, né, a opção de adição. Ok. Só que, na realidade, eu não vou fazer somente a adição. Tá? Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou separar isso aqui. Eu vou colocar, no caso aqui, botar o double, o resultado, né? Resultado igual a zero, porque eu não estou fazendo nada por enquanto, eu só vou declarar a variável. E vou tirar isso aqui. Bom, mas quando que eu vou fazer a somatória? A somatória das text box lá. Quando eu estiver selecionado aqui, ó, na propriedade adição. Mas como é que eu faço isso, Juliano? Aqui agora. Então, meu lá, CMB, né? Meu CMB, meu combo box aqui, operações, na sua propriedade, ele tem aqui a propriedade chamada aqui, ó,
selected ponto selected index. O que é o selected index? Essas opções aqui, ó, eu coloquei na minha combo box. São 4 opções, não é isso? Ele é um vetor na realidade. Essa coleção de itens aqui, ó, ele é um vetor. Lembra que eu falei com vocês no finalzinho do semestre passado, ou da disciplina passada, que um vetor lá em lógica de programação, no caso do Visual G, ele começa de 1, na posição 1, ou seja, aqui eu tenho 4 posições, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Nesse caso aqui agora, eu vou ter o quê? Índice dele, o index, 0 é a posição 1. Index 1, posição 2. Index 3, o index 2, posição 3. O index 4, né? Ou seja, o index 3 é a posição 4. Ou seja, o index, ele começa do 0. E a posição que vai me retornar, né? É a posição 1, 2, 3, 4. Ou seja, 0, 1, 2, 3. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder pegar isso aqui melhor. Então, eu tenho que... Ah, tá. Vou usar um if, né? Vou usar um if. Melhor. Um Swift case. Fica mais elegante. Swift. Swift case. If. Vou usar o if mesmo por enquanto. Fica mais fácil. If. Opa. If. Isso aqui é igual a 0, ou seja, se eu estiver com a primeira opção selecionada, vou fazer o que na realidade? Vou fazer isso aqui, ó, que é a somatória. Por isso eu copiei e colei. Bom, quando eu vou fazer as demais então? Vou copiar e colar aqui, né? Ctrl C, né? Se for A1, vou fazer o quê? Subtrair. Se for A2, é a multiplicação. Multiplicação. Se for a terceira, que é multiplicação. Se, vamos colocar aqui, se for aqui a terceira, vai ser o que? Divisão. Só que lembrem que eu falei na última aula que eu não posso ter a divisão, ó, cadê o caso do botão de divisão? Olha lá. Aqui a gente, né, não posso ter que o meu N2 como igual a 0 vai dar um erro. Eu vou ter que fazer o seguinte, já que já está pronto aqui, eu vou copiar isso aqui, tá? Copiar isso aqui e vou colocar aqui dentro. Aqui. Ou seja, o que eu estou falando? Olha, se eu optei pela terceira opção, que é a divisão, aí ele verificou lá que minha text box N2 estava como 0. O que eu faço aqui então? Não existe divisão por 0. E retorno o resultado lá para dentro, né? Ou seja, eu não vou executar mais esse cara aqui, para evitar um erro de compilação. Beleza? Vamos rodar para ver como é que ficou isso aqui? Vamos rodar. Adotar. Não quero ser mexendo no saco. Então tá aí, ó. Vou botar aqui, ó. 3, 2, aparecendo. Beleza? A operação de adição, calcular, ele somou. Beleza? De subtração, calcular, subtraiu. Multiplicação, calculou. De divisão, dividiu, beleza. Agora,
Vou botar aqui 0. Se eu pedir aqui adição, perfeito. Se eu pedir aqui subtração, né? Perfeito. A multiplicação, 0. E a divisão? Olha lá. Não existe divisão por 0. É certo? Correto. Ok. Olha como é que ficou mais elegante esse código aqui agora. Para limpar. Porque olha aqui para vocês verem. Eu só faço a verificação, né, do meu text box aqui N2 quando eu pedir a divisão. E aqui eu organizei o quê? Eu organizei os meus controles tudo num único evento do botão calcular. Poderia ficar melhor aqui, né? Depois do que eu falei, eu optei por usar o if, mas ficaria até mais elegante se tivesse utilizado o Swift. No próxima versão, eu vou utilizar o Swift, bem parecido aqui, vou utilizar o Swift. Beleza, galera? Então eu vou parar esse vídeo aqui agora, tá? Já tem 20 minutos de gravação. Eu vou refazer este vídeo usando o Swift, porém, usando o evento do próprio Combo Box. Ou seja, quando você clicar aqui, após escolher a operação, tá? Eu já vou fazer a divisão para vocês aí, beleza? Então, galera, até daqui a pouquinho aí, vou gravar de novo, vai ser, ou seja, a aula de hoje são 2 vídeos, tá? Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho aí.